Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área. E hoje vamos contar quais os clubes com mais rebaixamentos no Brasil, somando todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Então já sabe, né? Já deixa o seu like no vídeo para dar aquela ajuda na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. O rebaixamento no Campeonato Brasileiro só foi ser implantado de vez em 1988 após recomendações da FIFA, com edições anteriores a essa contando com várias equipes e com regulamentos que mudavam a todo instante. E só lembrando que o vídeo irá mencionar apenas os clubes que já foram rebaixados 5 ou mais vezes em todas as séries do Campeonato Brasileiro. Dito isso, vamos ao tema. Começando pelos clubes que somam 5 rebaixamentos, e abrindo a nossa lista temos o ABC do Rio Grande do Norte, que não disputa a primeira divisão há mais de 30 anos. A maioria dos descensos do ABC foram no Campeonato Brasileiro da Série B, com o clube totalizando 4 descensos para a terceira divisão. A primeira queda aconteceu em 2001, quando o ABC foi o 26º de 28 clubes. A segunda queda foi em 2009, quando a segundona já estava sendo disputada em pontos corridos e o ABC foi o 20º e último colocado. O terceiro rebaixamento na Série B aconteceu em 2015, quando o clube terminou em 18º. E o quarto rebaixamento na segunda divisão ocorreu em 2017, quando terminou em 19º. Na terceira divisão, o ABC soma uma queda essa que aconteceu em 2019, quando o clube terminou em 17º na classificação geral de 20 clubes. O Bahia, bicampeão brasileiro da Série A, é mais um que soma 5 rebaixamentos em sua história, com a maioria sendo na elite. O primeiro descenso do tricolor da Boa Terra foi na Série A de 97, quando terminou em 23º na fase classificatória dentre 26 clubes, com os 4 últimos caindo para a Série B. Em 2003, ano de estreia dos pontos corridos, o Bahia foi o pior dentre todos os participantes da Série A, ao terminar em 24º e último colocado. Em 2014 veio a terceira queda na Série A, com o Bahia terminando em 18º dentre 20 clubes. E a quarta queda na elite aconteceu recentemente, no Campeonato Brasileiro de 2021, com o Bahia mais uma vez sendo rebaixado na 18ª posição. Na Série B, o tricolor soma um rebaixamento para a terceira divisão, e a queda aconteceu em 2005, quando a Série B contou com a participação de 22 clubes, com 6 últimos sendo rebaixados. Ainda na região Nordeste, o Fortaleza também soma 5 rebaixamentos em sua história, a maioria na Série A do Campeonato Brasileiro. A primeira queda aconteceu na edição de 1993, quando o Campeonato Brasileiro foi completamente inchado pela CBF, contando com a participação de 32 clubes, com nada menos que 8 equipes sendo rebaixadas, e o Fortaleza foi um desses clubes ao terminar na lanterna de seu grupo. A segunda queda na elite aconteceu no campeonato de 2003, quando o Fortaleza foi o 23º colocado. E o terceiro rebaixamento na Série A aconteceu na edição de 2006, com o Fortaleza terminando em 18º dentre 20 clubes. Na Série B, o Leão soma 2 quedas, a primeira na edição de 1994, quando terminou na vice-lanterna de 24 clubes. E o segundo descenso para a terceira divisão aconteceu em 2009, com o Leão terminando na 18ª posição. O Goiás também soma 5 rebaixamentos de divisão, todos eles na Série A. O primeiro descenso foi no campeonato de 1993, que já falado e explicado em outros tópicos, contou com 8 rebaixamentos dentre 32 participantes. A segunda queda foi no campeonato de 1998, com a posição final do Esmeraldino sendo a 22ª dentre 24 equipes. Em 2010 veio a terceira queda, e a posição final do Goiás foi a 19ª. Em 2015, mais uma vez terminando em 19º, o Goiás amargou o 4º rebaixamento de sua história. E em 2020 foi quando ocorreu o 5º rebaixamento até o presente momento, com o Goiás sendo rebaixado na 18ª posição. Mais um campeão brasileiro que aparece nessa lista, o Guarani também soma 5 descensos, a maioria na Série A. A primeira queda do Bugre foi no campeonato de 1989, o segundo que oficialmente contou com clubes rebaixados, e a posição final do Guarani dentre os 22 participantes foi a 20ª. A segunda queda só foi acontecer 15 anos mais tarde, no campeonato de 2004, com o Guarani sendo rebaixado na 22ª posição dentre 24 clubes. E o terceiro descenso na elite ocorreu em 2010, quando o Guarani terminou em 18º dentre 20 equipes. Na Série B foram 2 rebaixamentos, o primeiro na edição de 2006, quando o Guarani foi o 18º colocado. A segunda queda na Série B foi em 2012, com o Bugre novamente sendo rebaixado na 18ª posição.
O Paraná, que atualmente não vive uma fase tão boa, também soma 5 rebaixamentos de divisão, o primeiro no conturbado campeonato de 1999, que teve seu descenso definido através da média de pontos no campeonato atual e no anterior. Mesmo o rebaixamento daquela edição tendo sido cancelado por conta do caso Sandro Hiroshi, o Paraná ainda assim disputou em 2000 o que foi considerado a segunda divisão, intitulada como módulo amarelo. A segunda queda do Paraná foi em 2007, quando terminou na 19ª e vice-lanterna. E a terceira queda na Série A ocorreu em 2018, quando foi o 20º e último colocado. Na Série B, o Paraná foi rebaixado pela primeira vez em 2020, quando terminou na 18ª posição. Em 2021, jogando a terceira divisão pela primeira vez, o clube fez uma campanha ruim e amargou novo rebaixamento de divisão, ao terminar na 18ª posição na classificação geral. Mais um com 5 rebaixamentos, a maioria das quedas do Paysandu aconteceram na segunda divisão, onde o clube soma 3 descensos. Os outros 2 foram na Elite, e a primeira queda do Papão na Série A aconteceu no campeonato de 1995, quando foi o 23º e vice-lanterna na classificação geral. 10 anos mais tarde, no campeonato de 2005, o Paysandu amargou nova queda, quando mais uma vez foi o vice-lanterna na classificação geral. Na segunda divisão, o primeiro descenso do clube foi em 2006, quando terminou em 17º dentre 20 clubes. Em 2013 veio a segunda queda na Série B, ao terminar em 18º na tabela. E o terceiro rebaixamento na segundona aconteceu em 2018, quando o Papão foi o 17º colocado. Em 2022, presente em nenhuma divisão do Nacional, a Portuguesa, que há anos vem agonizando, em tempos passados era frequentadora da Elite, divisão que mais sofreu quedas na história. A Lusa soma 5 rebaixamentos, 3 deles na Série A. O primeiro na edição de 2002, quando terminou em 23º colocado de um total de 26 clubes. Em 2008, ano de seu retorno à primeira divisão, a Portuguesa não conseguiu se manter e sofreu nova queda, ao terminar na 19ª e vice-lanterna. E o terceiro rebaixamento na primeira divisão aconteceu em 2013, quando perdeu pontos pela escalação irregular do meio-campo Everton e terminou rebaixada na 17ª posição. De volta à Série B em 2014, a Lusa fez uma péssima campanha e terminou rebaixada pela primeira vez para a Série C, na 20ª e última posição. Em 2016, quando jogou a terceirona pela segunda vez, a Lusa não conseguiu se manter nesse nível e amargou a queda para a quarta divisão, ao terminar em 18º na classificação geral. Também somando 5 rebaixamentos, a maioria das quedas do Náutico foram na Série A, divisão que não disputa desde 2013. A primeira queda do Timbu foi no campeonato de 1994, quando foi o pior dentre os 24 participantes. Em 2009 foi quando aconteceu o segundo rebaixamento na Elite, com o Náutico terminando em 19º e vice-lanterna. E a terceira queda aconteceu em 2013, quando foi disparado o pior time de toda aquela Série A. Na Série B foram 2 rebaixamentos, o primeiro na edição de 1998, quando nada menos que 6 clubes caíram para a terceira divisão, com o Náutico sendo o 21º de 24 participantes. A segunda queda na Série B aconteceu no campeonato de 2017, quando o Náutico foi o lanterna dentre 20 clubes. Abrindo a lista dos que somam 6 rebaixamentos, temos o América de Natal, com a maioria de suas quedas acontecendo na Série B. Na Série A, o América foi 2 vezes rebaixado. O primeiro descenso no campeonato de 1998, quando o clube foi o pior dentre os 24 participantes. Em 2007 foi quando aconteceu o segundo rebaixamento na Elite, e mais uma vez o América foi o saco de pancadas da edição. Na Série B, o primeiro descenso aconteceu em 2004, e o América foi o 19º colocado dentre 24 clubes, com os 6 últimos sendo rebaixados. Em 2010 veio a segunda queda, e a posição final do América foi a 20ª e última. E o terceiro descenso na segunda divisão foi em 2014, com o América sendo rebaixado na 17ª posição. Na terceira divisão foi apenas uma queda essa ocorrida em 2016, quando o América terminou em 17º na classificação geral, e desde então o clube não saiu mais da quarta divisão. O Coritiba já foi campeão brasileiro, título esse ganho em 1985, e na história da competição, o clube está entre os que mais foram rebaixados, totalizando 6 quedas.
O primeiro descenso do Coxa aconteceu em 1989, com o clube ainda com o campeonato em andamento, entrando em atrito com a CBF, que como punição expulsou o Coxa da competição. A segunda queda foi na edição de 1993, quando nada menos que 8 equipes foram rebaixadas e o Coritiba, presente em um grupo que contava com descenso, foi um dos que caíram. Anos mais tarde, em 2005, foi quando aconteceu a terceira queda, resultante da 19ª posição. A quarta queda foi em 2009, queda essa talvez a mais dolorida dentre todas, já que naquele ano o Coritiba estava comemorando o seu centenário. O quinto rebaixamento foi no campeonato de 2017, quando o Coxa terminou na 17ª posição. E o sexto rebaixamento até o presente momento do Coritiba foi no campeonato de 2020, quando terminou em 19º e vice-lanterna. O Sport é mais um que detém a indigesta marca de 6 rebaixamentos, todos eles no Campeonato Brasileiro da Série A. A primeira queda do Leão da Ilha foi na edição de 1989, quando terminou na 21ª posição, e curiosamente naquele ano o clube foi finalista da primeira edição da Copa do Brasil. Anos mais tarde, em 2001, veio a segunda queda, com o Sport sendo o pior dentre os 28 times da elite. O terceiro descenso ocorreu em 2009, quando mais uma vez o Sport foi o pior dentre todos os participantes. A quarta queda veio em 2012, com a posição final do Sport sendo a 17ª. O quinto descenso foi em 2018, com o Sport terminando em 18º lugar. E a sexta queda para a Série B até o presente momento foi na edição passada, a de 2021, quando o clube terminou em 19º. Inaugurando a lista dos que já foram 7 vezes rebaixados somando todas as divisões, temos o América Mineiro, que em 2022, pela primeira vez em sua história, disputou a Copa Libertadores. A maioria dos rebaixamentos do Coelho foram na Série A, com um total de 6 quedas, a primeira de todas no campeonato de 1993. O segundo descenso foi em 98, quando o América foi o 21º colocado dentre 24 equipes. O terceiro rebaixamento ocorreu em 2001, com o América terminando em 26º dentre 28 equipes. 10 anos mais tarde, em 2011, o América caiu pela quarta vez na Série A, a terminar em 19º. O quinto descenso na elite foi no campeonato de 2016, com o América sendo o saco de pancadas da edição. E em 2018 foi quando aconteceu o sexto rebaixamento do América Mineiro na Série A, com a posição final do clube sendo a 17ª. Na Série B, o América foi uma vez rebaixado para a terceira divisão, e isso aconteceu em 2004, quando nada menos que 6 equipes foram rebaixadas. Também rebaixado 7 vezes aparece o Criciúma, que não joga a Série A desde 2014, divisão essa a que mais soma quedas. O primeiro descenso do Tigre aconteceu em 1988, campeonato esse, como já mencionado, o primeiro que de fato teve acesso e descenso. A segunda queda aconteceu em 97, com o Criciúma sendo rebaixado na 24ª posição dentre 26 clubes. Em 2004 foi quando aconteceu o terceiro rebaixamento, e a posição final do Tigre dentre 24 clubes foi a 21ª. E 10 anos mais tarde, em 2014, o clube foi o pior colocado dentre os 20 participantes. Na Série B, o Criciúma já foi 3 vezes rebaixado para a terceira divisão. A primeira queda no campeonato de 2005, quando terminou na vice-lanterna. Em 2008, o Tigre amargou nova queda para a Série C, ao terminar em 18º lugar. E o terceiro descenso para a Série C ocorreu em 2019, com o clube terminando em 19º na tabela. E fechando a lista dos hepta-rebaixados, temos o Vitória, com a maioria das suas quedas sendo na Série A. O primeiro descenso do Leão do Barradão ocorreu em 1991, campeonato esse que contou com 20 clubes, com Vitória sendo o pior deles. 13 anos mais tarde, em 2004, veio a segunda queda, com a posição final do Vitória sendo a 23ª. Em 2010, aconteceu o terceiro rebaixamento na Série A, com o Vitória caindo na última rodada, a terminar em 17º. A quarta queda aconteceu em 2014, com o clube mais uma vez terminando em 17º. E o quinto rebaixamento na elite aconteceu em 2018, com a posição final do Vitória sendo a 19ª. Na Série B, o clube soma 2 rebaixamentos. O primeiro no campeonato de 2005, que rebaixou 6 equipes. Em 2021, fazendo uma campanha ruim, o Vitória pela segunda vez na Série B e pela 7ª vez em sua história foi rebaixado.
E o recordista de rebaixamentos em toda a história do Campeonato Brasileiro, considerando todas as divisões, é a equipe do Santa Cruz, que no total já caiu de divisão nada menos que 8 vezes. A maior quantidade de quedas da Cobra Coral foi na Série A, e o primeiro descenso aconteceu no campeonato de 1988, com a posição final do Santa Cruz sendo a 22ª. No campeonato de 93 foi quando aconteceu a segunda queda. O terceiro rebaixamento foi na edição de 2001, quando terminou em 25º dentre 28 clubes. De volta à Série A em 2006, o clube foi o pior dentre os 20 participantes, somando àquela altura a sua quarta queda na Elite. E 10 anos mais tarde, em 2016, o Santa Cruz somou o quinto rebaixamento na Série A ao terminar na vice-lanterna. Na Série B foram 2 quedas para a Série C, a primeira no campeonato de 2007, quando foi o 18º na tabela. 10 anos mais tarde, em 2017, veio o segundo descenso para a Terceirona, com mais uma vez o Santa Cruz terminando em 18º. E em 2021, o clube pela primeira vez foi rebaixado para a 4ª divisão. Divisão essa que até já esteve presente, mas não através de um rebaixamento na Série C. Pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.